Estou valendo. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Vamos aí para mais uma aula de processo penal. Vamos para vamos para a nossa primeira aula de processo penal. Hoje nós vamos iniciar a disciplina, vamos falar a respeito de introdução ao processo penal, noções iniciais aí que são indispensáveis para o desenrolar da matéria. São noções primeiras, às quais nós vamos sempre estar retornando, sempre vamos estar fazendo referência para que desenvolvamos aí outros temas do processo penal, correto? A matéria ela é disposta de forma que uma é pressuposto da outra. As disciplinas, os temas são uns pressupostos dos outros. O material foi encaminhado para a líder, ela deve ter reencaminhado para vocês, e vamos que vamos. Como sempre, vou projetar aqui para vocês o slide. Quem tiver qualquer questionamento pode me interromper, pelo áudio, preferencialmente. Se alguém fizer um questionamento aqui no chat e eu, eventualmente, não ver, um colega aí pode me interromper, que eu fecho o slide e venho aqui para o chat para conversar com vocês, ok? É só me interromper. Vamos lá. Aí, isso, muito bem. Introdução ao direito processual penal. Introdução ao direito processual penal. Bom, gente, nessa primeira parte da disciplina, nós vamos falar de noções básicas, noções algumas que vocês já viram no processo civil, outras vocês viram em teoria geral do processo, mas são noções necessárias, nós fazemos referências a elas mais uma vez, e até mesmo porque alguns institutos ou princípios que vocês viram no processo civil ou tenham visto em teoria geral do processo, elas têm uma aplicação específica, uma aplicação um pouco diferenciada no processo penal. Daí porque se faz necessário a gente fazer referência a estes institutos, a estes princípios, a essas regras básicas, ok? Vamos caminhar aqui. E comecemos do começo. Vamos começar aqui. Este é um conceito do José Frederico Marx. José Frederico Marx é um papa do direito processual penal, antigão, e ele traz um conceito que é referido por muitos autores atuais, e pela completude aí do seu conceito, eu trouxe para vocês, e vamos trabalhar com este conceito inicial a respeito do que vem a ser o direito processual penal. Vamos lá. Direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Mais uma vez, direito processual penal é o conjunto de princípios e normas que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como as atividades persecutórias da polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Olha só, gente. Nós temos, vamos voltar lá no principinho do curso. Vocês lembram? Nós temos o direito material e o direito formal. O direito material e o direito formal. O direito material é aquele que estabelece o que é certo e o que é errado, o que é direito e o que é obrigação nas mais variadas esferas do direito. O direito formal é aquele que regulamenta
O exercício da jurisdição é aquele que regulamenta a atividade jurisdicional. Trazendo esses conceitos iniciais para o processo penal, o que nós temos? O direito material é o direito penal, é o que estabelece, é o que tipifica os delitos. Nós sabemos que homicídio, artigo 121, matar alguém é crime. Nós sabemos que subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, furto, é crime. Nós sabemos que subtrair para si mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, roubo, é crime. Esse é o direito material, que estabelece quais são os delitos na área penal. O direito processual penal é o que regulamenta a aplicação do direito material, é o que regulamenta a aplicação da lei penal. De que adiantaria o direito penal simplesmente virar e falar matar alguém, pena de 6 a 20 anos, e aí? Como é que nós vamos fazer aplicar essa lei? O direito penal não prevê como essa aplicação se fará. Quem estabelece como iremos aplicar a lei penal, quem estabelece como vamos aplicar o direito material, é o direito processual penal, que é o direito formal, que regulamenta a jurisdição por parte do Estado. Mas, mais do que isso, e vejam a amplitude do direito processual penal, porque o próprio autor aqui, o nosso Papa José Frederico Marques, ele nos diz, bem como as atividades persecutórias de polícia judiciária e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares. Ou seja, o direito processual penal, ele não só possibilita a aplicação do direito penal, como também ele traz regulamentação a respeito das atividades da polícia judiciária. Quem que é a polícia judiciária? Polícia judiciária é a... Bom dia, Júlia. Polícia judiciária é a polícia civil, no âmbito dos crimes de competência da justiça estadual, e a Polícia Federal, no âmbito dos crimes de competência da justiça federal. Polícia Civil Estadual, Polícia Federal, Justiça Federal, ok? Então, o processo penal, além de regulamentar a aplicação do direito penal, ainda regulamenta as atividades de polícia, estabelece o que o delegado pode ou não fazer, o que o delegado deve ou não fazer, regulamenta o inquérito policial, regulamenta a estruturação dos órgãos de função jurisdicional, prevê lá juiz, Ministério Público, órgãos auxiliares, oficial de justiça, escrivão. Então, o direito processual penal não só possibilita a aplicação do direito penal, como também regulamenta a atividade dos órgãos envolvidos na persecução penal, desde a polícia judiciária até o juiz, até os tribunais que venham a julgar os recursos propostos pela acusação ou defesa. Correto? Recursos propostos, recursos interpostos. E aí, estamos começando o direito penal, processual penal. Fixem a ideia comigo. Ação você propõe, recurso você interpõe. Eu proponho uma ação penal pública, eu proponho uma ação penal privada, eu proponho uma ação penal privada subsidiária da pública, eu interponho um recurso de apelação, eu interponho um recurso de embargo de declaração, e remédios constitucionais você impetra. Eu impetro um mandado de segurança, eu impetro um habeas data, eu impetro um habeas corpus, ok? Nós, da área do direito, não podemos cometer esta gafe, este engano que eu cometi aqui logo no princípio falando com vocês. Mais uma vez, ação você propõe, ninguém mete processo nas costas de ninguém, ação você propõe, recurso você interpõe, remédio constitucional, os básicos, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, no direito penal se utiliza demais, no processo penal, habeas corpus, você impetra.
Pois bem, sigamos. Dissemos, então, que o direito processual penal, ele regulamenta, traz normas e princípios que regulamentam a aplicação jurisdicional do direito penal. Vamos, então, dizer o que vem a ser a jurisdição. Se aplica a função jurisdicional, vamos, então, falar o que vem a ser a jurisdição no âmbito do direito penal. Esse é um conceito do Fernando Capês. O Fernando Capês já é um autor atual, mas que se socorre dos grandes mestres quando necessário, dentre eles o José Frederico Marx. Esse é o conceito que ele nos traz a respeito de jurisdição. Jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse em conflito, para, imparcialmente, aplicar o direito ao caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Mais uma vez, jurisdição é uma das funções do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse em conflito, para, imparcialmente, aplicar o direito ao caso concreto, a fim de fornecer uma pacífica solução ao litígio, reafirmando a autoridade da ordem jurídica e a verticalidade da relação Estado-particular. Vamos lá, gente. Vocês se lembram? Nós temos 3 funções básicas no Estado. Nós temos os 3 poderes básicos, executivo, legislativo e judiciário, cada qual com suas funções típicas. O legislativo legisla, cria as leis, funções típicas, né? Porque eles exercem atipicamente poderes uns dos outros. O legislativo legisla, cria leis, o executivo exerce a administração e o poder judiciário exerce a jurisdição. Jurisdição vem da junção de duas palavras. Vem de jurisdicção, dizer o direito. A jurisdição é dizer o direito no caso concreto. Correto? Nós temos o Estado ele é corporificado na pessoa do juiz, é o juiz quem exerce, é ele quem é detentor deste poder jurisdicional, é colocado no colo do juiz, é colocado perante ele um caso concreto, um caso ocorrido no dia tal, às tantas horas, na Avenida São Judas, uma pessoa desferiu 5 disparos de arma de fogo na outra. Toma aqui, juiz, aplica o direito penal ao caso concreto. Aí o juiz, exercendo a jurisdição, vai analisar aquele caso concreto, vai falar, bem, esta conduta aqui se enquadra no delito previsto no artigo 121 do Código Penal. Essa conduta aqui é um homicídio. Eu vou exercer a jurisdição, vou aplicar a lei penal ao caso concreto, a pessoa é primária e de bons antecedentes, ela tem direito à pena mínima 6 anos. Ok? É o juiz aplicando o direito ao caso concreto e existe, como consta aqui do conceito, um conflito de interesses, nós temos interesses em conflito. Quais são esses interesses? Nós temos o interesse do Estado corporificado na pessoa do promotor de justiça, querendo exercer o direito de punir, e nós temos o direito de liberdade sendo perseguido por aquele que é acusado pela conduta. Nós temos uma pessoa acusada de uma conduta delitiva, o Estado, na pessoa do Ministério Público, propõe a ação querendo a aplicação do direito ao caso concreto com a responsabilização penal daquele que é acusado, daquele a quem é atribuído o cometimento de um delito. Este, por sua vez, exercendo o seu direito de defesa, objetiva, manter o seu status de liberdade. Este é o conflito de interesses.
sobre o qual o juiz, exercendo a jurisdição, terá que se manifestar. Fala-se de solução pacífica do litígio, por quê? Porque hoje não se aplica o direito com as próprias mãos, não é isso? Nós precisamos do Estado que exerce a jurisdição. Daí se fala em solução pacífica. Ninguém vai para a cadeia rindo, é óbvio. Mas fala-se em solução pacífica porque retira dos titulares dos interesses em conflitos a possibilidade de aplicarem o direito por si só, reafirmando a autoridade jurídica e a verticalidade do Estado em relação ao particular. É o Estado, na pessoa do juiz, no exercício da jurisdição, quem diz o direito ao caso concreto. Retira-se da mão dos particulares essa possibilidade de aplicarem a lei penal, nós estamos falando de direito penal, por si só. Pois bem, qualquer questionamento podem me interromper. A jurisdição, então, gente, ela apresenta algumas características. A primeira delas é a substitutividade. Nossa Senhora, se pedir para falar essa palavra 5 vezes rapidinho, ninguém dá conta. Substitutividade. O que é isso? O que quer isso dizer? Essa característica da jurisdição. O Estado, na pessoa do juiz, ele não é um dos envolvidos no conflito. Para aplicar o direito penal ao caso concreto, ele substitui-se, ele integra, sim, a relação jurídica, porém, ele substitui os envolvidos no conflito de interesses. Ele é externo a este conflito, correto? Ele é externo a este conflito. Por isso se fala em substitutividade, correto? Ele é externo ao conflito de interesse. Por mais que seja uma função estatal, ele é externo ao conflito de interesse. E ele substitui os envolvidos para determinar a aplicação do direito ao caso concreto. Não é o Estado, na pessoa do promotor de justiça, que determina a aplicação do direito ao caso concreto. É o juiz, detentor da jurisdição, que assim determina. Beleza? Escopo da atuação do direito. O que quer isso dizer? Propósito da atuação do direito. Propósito da atuação do direito. O exercício da jurisdição... Pois não? Eu não entendi. É substitutividade de direito. Tem como explicar de novo? Tem sim. Olha só. Nós temos um conflito de interesses, não temos? Nós temos um conflito de interesses no direito penal. Qual conflito de interesses é este? Uma pessoa está sendo a ela atribuído o cometimento de um delito, beleza? Em função deste cometimento do delito, aparece a pessoa do Estado aparece o Estado na pessoa do promotor de justiça, daquele que está... Nós vamos falar do promotor. Por que eu estou falando do promotor? Porque 90% das ações são ações penais públicas. E as ações penais públicas são propostas pelo Ministério Público. Por isso que eu estou falando de promotor. O Estado, na pessoa do promotor, surge o conflito de interesses. O Estado, na pessoa do promotor, daquele que propõe a ação penal, ele quer ver o direito penal aplicado ao caso concreto. Você, réu, matou uma pessoa? Ok. O direito penal estabelece que matar alguém é crime, artigo 121, pena de 6 a 20 anos. Eu quero que você vá para a cadeia. Ministério Público. O réu está sendo a mim atribuído o cometimento de um delito, porém, eu vou exercer o meu direito de liberdade. Dentro da ação, eu vou
utilizar-me de todos os meios para me manter livre. Conflito de interesse. Promotor, quero que você vá para a cadeia. Réu, quero permanecer livre. Beleza? O promotor pode ele mesmo aplicar o direito penal ao caso concreto? O promotor pode chegar lá e falar assim, ó, réu, vem cá, vamos para a cadeia? Não. É a pessoa do juiz que substitui os envolvidos no conflito de interesses, conflito de interesse entre Ministério Público e réu, é ele que substitui os envolvidos no conflito de interesse, analisa o caso concreto e determina ou não a aplicação do direito penal. Se ele entender que sim, houve o cometimento de um delito, ele determina, ele condena o réu. Se ele entender que não houve o cometimento do delito, ele absolve o réu, correto? A substituição é nesse sentido. O Ministério Público não pode, por si só, encaminhar o réu para a cadeia. E o réu não pode, por si só, exercer o seu direito de liberdade e se ver livre da responsabilização. Nós temos o juiz que o substitui nesse conflito de interesse e dá a palavra final no caso concreto. Substitutividade é neste sentido. Ok? Escopo de atuação, ok? Tranquilo? Tranquilo. Então é substituído os envolvidos para que a pena seja determinada. Exato. É o juiz quem aplica. É ele quem exerce a jurisdição. Ok. Uhum. É só você pensar assim, ó, quer ver? Só para ficar tranquilo. Vocês já começaram a estudar direito civil, não começaram? Vamos falar de um conflito de interesse mais idiota possível. Devo, não nego, pago quando puder. Eu tenho uma dívida com uma pessoa e eu não quero pagar essa dívida. Eu não quero pagar essa dívida. O que essa pessoa tem que fazer? Ela vai entrar na justiça para me cobrar. Se eu quiser pagar essa dívida e cumprir a lei, eu posso fazer por mim próprio? Posso, é só chegar lá e pagar antes mesmo dela propor. No primeiro momento eu não queria pagar, mas a lei determina que você tem que pagar suas dívidas. Então eu vou lá e pago. Ok? Ok. Eu dei fim ao conflito de interesses, eu paguei, aquele que era credor aceitou, acabou o conflito de interesses. Eu matei alguém. Eu posso acertar com o Ministério Público, né? Falar, não, doutor promotor, tá tranquilo, foi eu que matei mesmo, eu estou querendo ser preso. Existe essa possibilidade? Não, não existe. Para a resolução deste conflito de interesse, se faz necessário entrar a pessoa do juiz no exercício da jurisdição, que vai substituir a nós dois, eu, o réu e o promotor, e aplicar o direito ao caso concreto. Beleza? Perfeito, beleza. Escopo de atuação do direito. Propósito de atuação do direito. O que quer isso dizer? Escopo é propósito de atuação do direito. Propósito de atuação do direito no caso concreto. Propósito de atuação do direito no caso concreto. A jurisdição não é um órgão de consulta. Não é um órgão de consulta. No exercício da jurisdição, o que ocorre? É levado até o conhecimento do juiz um caso concreto para que ele aplique o direito ao caso concreto. Qual o direito? O direito penal. Nós estamos falando de jurisdição penal. Então, o exercício da jurisdição, ele tem um propósito de atuação, de aplicação do direito ao caso concreto. Ele não é um órgão, não se exerce a jurisdição de maneira consultiva. Eu não posso chegar lá e falar, peticionar para o juiz falando, doutor, por favor, me dê a opinião do senhor a respeito do crime de estupro. Não, não existe essa possibilidade. A jurisdição não é um órgão consultivo, ele é um órgão de aplicação do direito ao caso concreto. Então, para o exercício da jurisdição, nós temos que ter um caso concreto e o propósito é
a aplicação do direito ao caso concreto, a aplicação do direito material, a aplicação do direito penal. Correto? Inércia. Inércia. O Estado, para o exercício da jurisdição, no exercício da jurisdição, ele é inerte. O juiz, ele não toma a iniciativa de, por si mesmo, dar início ao processo. O juiz, ele é inerte, o juiz, ele tem que ser provocado. Ele é provocado por quem? Se estivermos falando de uma ação penal pública, pelo Ministério Público; se estivermos falando de uma ação penal privada, pelo réu, pelo querelante, por aquele que propõe a ação. Correto? O judiciário, ele é inerte. No direito penal, o judiciário é inerte. Ele se mantém equidistante das partes, não é isso? A relação processual, você sempre tem que pensá-la de maneira triangular, entendendo o Estado juiz no ápice desta pirâmide, equidistante da acusação e defesa, e ele somente se movimenta se for provocado. Se a ação não for proposta, o juiz não vai, por ele, só aplicar o direito ao caso concreto. Nós temos algumas situações excepcionais. Nós temos algumas situações excepcionais previstas no Código de Processo Penal. Vamos a ela lá. Artigo 156, inciso 1. Deixa eu localizá-lo aqui. Artigo 156, inciso 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 156, inciso 1. Vamos lá. Cadê, gente? Aqui. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. O que é de ofício? É por iniciativa própria. Como eu disse para vocês, a regra é que o juiz é inerte. O juiz não se movimenta se não for provocado. Está aqui. A prova da alegação incumbirá quem a fizer. Quem tem que fazer a prova é a acusação e a defesa. Eles que têm que fazer prova de sua alegação. Sendo, porém, facultado ao juiz, inciso 1, ordenar, mesmo antes da ação penal, de iniciar a ação penal, ou seja, ele ainda não foi provocado, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observado a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Ou seja, nós temos por propósito a aplicação do direito penal ao caso concreto. O direito penal, ele se pauta, o processo penal, ele se pauta pela verdade real. Se ele se pauta pela verdade real, é de interesse do magistrado que vai aplicar o direito ao caso concreto e que, condenando uma pessoa, pode vir a retirar o seu segundo maior bem jurídico, que é a liberdade, é do interesse do juiz que o seu processo seja recheado com provas que correspondam à realidade. Em função disso, o artigo 156 quebra este princípio da inércia e possibilita ao juiz que determine a produção de provas mesmo antes da ação iniciada, mesmo antes dele ter sido provocado. Ele pode determinar provas consideradas urgentes e relevantes. Este aqui é um exemplo de iniciativa do próprio juiz, mesmo não tendo sido provocado. Uma outra exceção à regra da inércia está no artigo 654, parágrafo 2º. São duas exceções claras à inércia do juiz no exercício da jurisdição penal.
654. Vocês visualizam o código aí, né, gente? Sim ou não? Hein, gente? Não, Pedro. Vocês não estão visualizando o código, não? Não. Não, Oh, Deus. professor, eu mandei. São só as características da jurisdição ainda. Então, peraí, gente. Eu mandei no chat. Então, peraí. É porque eu estou lendo o que está aqui no código, aí vocês ficam perdidinhos. Eu mandei aqui no chat. Muito bem. Vocês podem me interromper aí, abre o áudio aí, me interrompe. Vamos lá. São 2 exceções. Aqui. Vamos lá. Cadê, gente? Agora, vocês visualizam o código? Ainda não, Pedro. Ainda não? Não. Peraí. Peraí. Acho que eu sei agora como é. Uma guia. Aqui, achei. Agora vocês visualizam. Pedro. Oi. Você poderia explicar de novo sobre o artigo 156? Vou explicar. Vocês visualizam o código agora? Sim. Agora sim? Professor. Agora sim, Pedro. Me afirme aí, por favor. É o 156, inciso 1, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá. É porque eu visualizo só... Com certeza tem outros recursos aqui, mas eu sou meio bizonho nesse negócio. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a regra é a inércia, não é isso? A regra é a inércia. Ou seja, o juiz, ele só age provocado. Ele não aplica o direito penal, ele não dá início à ação penal, ele não aplica o direito se não for provocado para isso. Se não for provocado para isso. Nós temos algumas exceções previstas no Código de Processo Penal. Uma das exceções é essa aqui, ó, artigo 156. Me acompanhe aqui. A prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. A prova da alegação de qual alegação? A prova da alegação no processo. Se eu estou falando que eu sou inocente, eu vou fazer provas que eu sou inocente. Se eu estou falando que eu não efetuei os disparos, que eu não estava no local no dia dos fatos, eu vou fazer prova disso, eu vou provar que eu estava em outro local. Se eu, promotor, viro e falo, não, foi ele quem efetuou os disparos, eu, promotor, vou ter que provar essa alegação e mostrar, olha, foi ele quem efetuou os disparos. A prova da alegação incumbe a quem a fizer. Porém, e aí nós estamos vendo, e que essa primeira parte aqui determina o quê? Demonstra o quê? Inércia do juiz. São os órgãos envolvidos no conflito de interesse que têm que fazer prova. Sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem ser provocado, ordenar, antes mesmo de iniciada a ação penal, ou seja, antes mesmo de ter sido provocado, a ação não foi nem proposta, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Observada a necessidade, adequação e proporcionalidade, ou seja, o artigo 156, inciso 1, ele é uma exceção porque ele permite ao juiz que, mesmo antes da ação proposta, como eu disse para vocês, o juiz tem interesse na correta aplicação do direito ao caso concreto. Ele tem interesse que o seu processo se aproxime ao máximo, a sua decisão
seja certeira, seja justa. Para que ela seja o mais justa possível, ele tem que ter dentro do seu processo as provas mais próximas da realidade dos fatos. Para isso, o artigo 156, inciso 1, autoriza que ele, quebrando essa inércia, ele mesmo tem iniciativa de produção de provas antecipadas consideradas urgentes. Uma prova antecipada considerada urgente, por exemplo, são as provas periciais. Suponhamos que numa investigação criminal em que, num crime de homicídio, em que houve prisão em flagrante, ou seja, quando há prisão em flagrante, o juiz já toma conhecimento dos fatos de imediato, porque ele tem que ser comunicado disso. Suponhamos que o delegado de polícia comeu mosca e não determinou a realização do exame de corpo de delito. Não determinou que fosse periciado o corpo da vítima. Essa é uma prova indispensável, é uma prova urgente? É uma prova urgente, porque você vai enterrar a pessoa, é um flagrante, se é um flagrante, prendeu hoje, comunica amanhã, a pessoa vai ser enterrada, não foi feita a perícia, como é que o juiz vai condenar alguém? Eu não sei se ele morreu, foi de parada cardíaca, ou se foi da facada que ele levou. Eu, juiz, eu preciso dessa informação. O delegado comeu mosca, então eu, de ofício, quebrando a minha inércia, eu vou determinar o delegado, falar, doutor, faça o exame de corpo de delito. Como é que eu vou condenar alguém se eu não sei se ele morreu, foi em razão das lesões sofridas ou por qualquer outro motivo? Morreu de Covid. Como é que eu vou condenar? Vai que ele já estava morto, chegou lá e levou um monte de facada. Correto? Então, são provas urgentes, o juiz pode ter essa iniciativa. O artigo 156, inciso 1, é uma quebra desta inércia. Pedro. Pois não? Desculpa a ignorância aí, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Então, assim, eu só queria entender, assim, isso aí seria, o juiz poderia pedir antes da ação ser proposta? Exatamente, está aqui, Mas, ordenar. Mesmo antes de iniciar a ação penal. Porque, imagina, a ação penal, ela começa quando ela é proposta na justiça lá na frente, pelo promotor de justiça. Quando o delegado está trabalhando, não existe ação penal. Quando o delegado está trabalhando, existe inquérito policial. Os juízes têm acesso aos inquéritos? Tem. Ele tem acesso ao inquérito, porque, igual como eu estou te falando, como é quando a gente tem uma prisão em flagrante, ele tem que ser comunicado de imediato que uma pessoa foi presa. Ah, entendi. Mesmo que não seja uma prisão em flagrante. Se for um inquérito em que não tem flagrante, o inquérito tem que ser encaminhado para a justiça para ele ser registrado, depois ele fica tramitando só entre promotor e delegado. Mas, num primeiro momento, ele tem que ser registrado na justiça. Neste momento, o juiz pode tomar conhecimento, folhear o inquérito, ver e falar, pô, peraí, nós tínhamos uma prova pericial aqui urgente, o objeto está se perdendo, o delegado não fez a perícia, como é que eu vou decidir? Eu preciso ter certeza da realidade dos fatos, o delegado está atrapalhando minha vida. E aí eu vou ter a iniciativa, vou quebrar a minha inércia, vou ter a iniciativa e determinar que a perícia seja realizada. Entendi. Beleza? Obrigada. Sim, obrigada. Vamos lá. Continuam vendo o código? Sim. Muito bem. O próximo dispositivo é o 654, qual o número? Qual o inciso? Segundo, professor. Segundo... 654, inciso segundo. Vamos lá. Eu acho. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Ok. Aqui trata do habeas corpus. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em favor de outrem, bem como pelo Ministério Público. O habeas corpus, então, ele pode ser impetrado por quem está preso, pelo promotor de justiça ou por qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Não precisa ter ligação nenhuma com aquele que se encontra preso. Não precisa ser seu parente, não precisa ser seu amigo, não precisa ter ligação nenhuma com ele.
qualquer um pode impetrar o habeas corpus. Por quê? Vocês têm que pensar, o nosso segundo maior bem jurídico é a liberdade. Em função disso, qualquer um pode impetrar esse remédio constitucional. Vejam vocês, acabei de dizer para vocês, tá vendo? Habeas corpus é um remédio constitucional, ele é impetrado. Correto? Parágrafo 2º. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Essa aqui é mais uma exceção à inércia do juiz. O juiz, ele não é provocado, ele pode por si só, por iniciativa dele própria, expedir uma ordem de habeas corpus. Ele não foi provocado por ninguém. É uma outra exceção à inércia do juiz. Mais uma vez, em razão de quê? Em razão de que o habeas corpus visa garantir a nossa liberdade, que é o nosso segundo maior bem jurídico. Correto? Voltemos aos nossos slides. Ok. Vou aprender, gente. Visualiza um slide agora? Voltou, perfeito. Muito bem. Imutabilidade. Imutabilidade. O que acontece? As funções do Estado, nós falamos, nós temos função legislativa, a função do executivo é administrar, e a função jurisdicional, que é exercida predominantemente pelo Poder Judiciário. Uma das características da jurisdição é a imutabilidade. A jurisdição, as decisões não mudam. Uma lei pode ser revogada, pode ser alterada, pode ser derrogada. Um ato administrativo, o administrador, o governador, o prefeito, o presidente pode voltar atrás, né? Apesar de que quase nunca ocorre com o nosso presidente, né? Ele é firme nas suas decisões. Imutabilidade. A jurisdição, não. A jurisdição, ela é imutável. A jurisdição, ela é imutável. Para a nossa garantia, e essa é uma garantia que nós temos, as decisões judiciais, desde que transitadas em julgado, elas são imutáveis. É uma das características da jurisdição. Os outros órgãos estatais podem ser alterados. A jurisdição, não. E quem nos diz isso é a própria Constituição Federal. Aê, Júlia! A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, nós não temos alteração. A decisão, o que está decidido, está decidido. Qual é a regra? Nós temos um ditado que se fala: decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. Lógico, se nós estivermos falando de uma decisão transitada em julgado. Correto? Nós temos, porém, acha aí, Júlia, 621 do CPP. Nós temos, porém... Está embaixo, professor. Já está aí, ótimo. Nós temos, porém, uma exceção a essa imutabilidade lá no artigo 621. Meu computador está querendo acabar a carga. Volta, filho. Isso. Olha lá. A revisão dos processos findos será admitida. Nós temos algumas situações aqui. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou que determine, ou de circunstância que determine, e aí vai. Mas o que quer dizer com a revisão criminal? O que quer dizer com isso? A revisão criminal, ele é um mecanismo, e nós vamos falar a respeito, por meio do qual é uma exceção a essa imutabilidade da decisão judicial no âmbito do processo penal, no âmbito da jurisdição penal. Vocês vejam que a imutabilidade são os processos findos. O que é o processo findo? É aquele que não caiba mais recurso. Essa imutabilidade, ela só existe para os processos condenatórios. Vejam vocês, quando a sentença condenatória for contrária ao expresso texto de lei, suponhamos que a pessoa tenha sido condenada e o juiz deu uma condenação absolutamente contrária ao texto de lei, o advogado não recorreu, a sentença transitou em julgado. A ação de revisão criminal pode ser proposta. Se nós tivermos provas comprovadamente falsas, também sentença condenatória. E outra situação em provas de inocência descobertas após a sentença. Então, vejam, a revisão criminal é uma exceção à imutabilidade da ação penal, do exercício da jurisdição na ação penal transitada em julgado. Ok? Outra característica da jurisdição, a lide. O que quer isso dizer? O que quer dizer a lide? Nós precisamos de um conflito de interesses. Nós precisamos de um conflito de interesses. Mais uma vez, e essa aqui muito se aproxima do escopo, do propósito da atuação do direito. Nós precisamos de um conflito de interesses entre o Estado, a acusação e o réu. Nós precisamos de um conflito de interesses, nós precisamos de uma lide. O que é a lide? A lide é um caso concreto. Se não tivermos um caso concreto, não tem como o juiz exercer a jurisdição. O juiz, o Estado, na pessoa do juiz, não é um órgão consultivo. Não é um órgão consultivo. Ele está ali para aplicar o direito ao caso concreto. Ele precisa de uma lide. Ele precisa de um conflito de interesses. Jurisdição necessária. Jurisdição necessária. O que quer isso dizer? Para a aplicação do direito penal, necessariamente nós precisamos da jurisdição. Para a aplicação do direito civil, nós não necessariamente precisamos da jurisdição. Mais uma vez, aquele que deve uma dívida de qualquer valor, tem que pagar sua dívida, não tem? Se ele não, a lei, o direito material, o direito civil, estabelece que nós temos que pagar nossas dívidas. Eu devo. Se eu quiser pagar, eu posso pagar? Posso. É jurisdição necessária? Não, não é jurisdição necessária. Eu posso cumprir com a minha obrigação sem precisar recorrer ao judiciário. No direito penal, não, nós temos jurisdição necessária. O que quer isso dizer? Para a aplicação do direito penal ao caso concreto, nós precisamos de um juiz. O que a lei estabelece? A lei estabelece matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu matei. Eu tenho que ir para a cadeia. Eu posso voluntariamente chegar lá na porta do presídio regional aqui e falar, ô, negócio é o seguinte, acabei de matar uma pessoa, deixa eu pegar 6 anos aí. Não tem essa possibilidade. Nós temos um caso para aplicação do direito penal, a jurisdição é necessária. Nós precisamos do juiz virar e falar, analisar todas as provas, analisar o caso concreto e falar, não, de fato, aqui houve um homicídio, o réu é primário de bons antecedentes, vou aplicar a ele pena mínima, 6 anos, por favor, dirija seu estabelecimento prisional. Correto? Por favor, sou eu falando que o juiz é educado. Muito bem. Investidura. Investidura. Outro princípio da
Nós falamos de características da jurisdição, agora são princípios da jurisdição. É simplesmente uma divisão doutrinária, viu, gente? Investidura. Somente pode exercer a jurisdição aquele que está investido, a jurisdição penal, aquele que está investido regularmente no cargo de juiz de direito. Somente o juiz de direito competente, investido no seu cargo regularmente, pode exercer a jurisdição penal. Por que que eu digo isso? Vocês sabem, já estudaram direito civil? Hoje nós temos muitas demandas de ordem civil, hoje podem ser resolvidas em cartório. Muitas demandas de direito civil podem ser resolvidas em cartório. Nós não precisamos necessariamente de um juiz de direito para aplicar o direito civil ao caso concreto. Aqui no direito penal, não. Tem que ser exercido por a aplicação do direito penal ao caso concreto se faz por meio de um juiz de direito. Correto? Indelegabilidade. Uma vez proposta a ação, o juiz de direito, ele não pode delegar esta função para outra pessoa. Delegar essa função para um outro colega, para alguém que não seja investido no cargo de juiz de direito. Nós temos, então, a indelegabilidade. Ele não pode delegar, ele não pode transferir essa demanda para outra pessoa. É importante dizer isso, gente, porque, olha só, nós não temos essa indelegabilidade no âmbito do exercício da polícia, da função policial, por exemplo. Agora mesmo nós chegam colegas, estão chegando colegas aqui na delegacia, novos colegas. Nós vamos fazer uma redivisão de serviços. Agora nós vamos poder trabalhar com temas, correto? O juiz não tem essa possibilidade. Uma vez o processo distribuído para ele, uma vez proposta a ação, ele tem que atuar no processo até o fim. Pois não? Tem uma exceção que acontece essa indelegabilidade? Nós temos a exceção que ocorre quando nós temos, por exemplo, a criação de uma vara especializada, correto? Se você tem a criação de uma vara especializada, suponhamos que se trate de uma comarca pequena, onde você tem só 2 varas criminais que tratam de tudo, dividem tudo entre si de forma igualitária. Beleza? Aí, a partir de um dado momento, a comarca cresceu um pouquinho, foi criada uma vara específica do júri. Todos os processos de crime doloso contra a vida vão sair destes 2 juízes e ir para o que é competente, aquele que é titular da vara do júri. Nós tivemos aí uma mudança, mas foi uma mudança em função da alteração da estrutura. Então, o juiz não pode voluntariamente virar e falar, ó, estou aqui, eu não sou impedido, eu não sou suspeito, estou num caso concreto aqui, eu não sou impedido, eu não sou suspeito, mas é o seguinte, eu estou cansado de mexer com furto, eu não quero mexer com furto mais não. Ô colega da vara aqui do lado, toma aqui, ó, estou passando para você o processo, toma conta dele aí, não existe essa possibilidade. Então, só seria se fosse essa sessão de criação de uma vara especial. Essa criação de uma vara especializada é uma possibilidade, igual aqui em Minas. Por exemplo, nós vamos estudar competência na Justiça Federal. Nós temos uma vara especializada para crimes financeiros, lá em Belo Horizonte. Todos os crimes financeiros que ocorrem no estado inteiro, é lá na vara em BH. Nós temos uma vara especializada para crimes de pedofilia, fica lá em Belo Horizonte. Se o delito acontecer, mesmo acontecendo aqui em Montes Claros, em São Romão, em Salto da Divisa, vai tudo para BH. Certo?
obrigada, viu, professor? Por nada. Inevitabilidade. Inevitabilidade. O que isso quer dizer? A decisão judicial, mais uma vez, decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre. É inevitável, uma vez decidida uma demanda, é inevitável a sujeição, a minha sujeição, a sujeição do jurisdicionado a ela. Se a pessoa foi condenada, ela não tem ela não tem a faculdade de se sujeitar ou não à decisão judicial penal. Ela tem que cumprir essa decisão judicial penal, correto? Se nós estivéssemos falando da jurisdição civil, mais uma vez, se nós estivéssemos falando de uma dívida, eu posso ser condenado, nós não temos primeiro, vocês vão ver no direito civil, primeiro você tem um processo de conhecimento, depois você tem um processo de execução. No processo de conhecimento, o juiz vai virar e falar, olha, realmente é devido, você tem que efetuar o pagamento. Suponhamos que nós ainda não fomos para o processo de execução. É devido, você deve 100 mil reais. Você deve 100 mil reais. Aquele que foi condenado, depois de encerrado o processo de conhecimento, ainda não foi para a execução. Senta com quem propôs a ação e falou o seguinte, de fato o juiz determinou que eu tenho que te pagar 100 mil reais. Só que eu só tenho 50, vamos fechar 50? Vamos, tranquilo. No direito penal, o juiz decidiu, virou e falou, você pegou 6 anos. Existe a possibilidade do réu sentar com o promotor e falar, o negócio é o seguinte, doutor, eu sei que o senhor está perseguindo, o senhor quer a aplicação do direito ao caso concreto, mas 6 anos é muito tempo. 6 anos é muito tempo. Deixa eu cumprir só 3. Não existe, né? A inevitabilidade, a sujeição à decisão judicial no âmbito do processo penal é inevitável. Beleza? Ô, Pedro. Pois não. E aqueles casos de, por exemplo, não que aconteça aqui no Brasil, mas já estavam conversando sobre complementais, de o promotor fazer um acordo com o réu para diminuição da pena, mas ao mesmo tempo ele cumprisse a pena, como tem nos Estados Unidos. Mas aqui também nós temos institutos assemelhados, nós vamos falar a respeito deles. Aqui nós temos a transação penal, aqui nós temos o acordo de não persecução penal, nós temos institutos aqui assemelhados dessa natureza, mas todos eles são homologados pela Justiça. Obrigada, viu, professor? Eles são homologados. Inafastabilidade. Inafastabilidade. A inafastabilidade, ela também se assemelha com outros aqui que nós já falamos. Cadê a Júlia para projetar aí para nós? O exercício da jurisdição, ele é inafastável. Projeta aí, Júlia, por favor, aqui no chat. Artigo 5º, 35 e artigo 4º do Decreto-Lei 4.657. Ok. O exercício da jurisdição, ele é inafastável. Ele é inafastável. O que quer isso dizer? Uma vez proposta a ação, do mesmo jeito que o juiz não pode delegar para outro colega, ele não pode se negar à aplicação do direito ao caso concreto. Ele não pode se negar à aplicação do direito no caso concreto, alegando, por exemplo, omissão da lei. Ele não pode se afastar desta sua obrigação. Por mais que tenha algumas situações aí em que você pode encontrar um ou outro juiz que pensa que é Deus, um ou outro, ele exerce um serviço público, e exercendo no exercício do seu serviço público, a sua função é
inafastável. Deixa eu ver se a Júlia projetou aqui. Professor, Oi. sobre esse assunto, uma vez eu li no livro, assim, que no direito penal, o juiz, ele também não pode, tipo assim, criar uma lei inexistente ou uma interpretação inexistente ao caso. Tipo, se a pessoa, não, ele não pode, tipo assim, inventar um crime para condenar uma pessoa lá Não pode, não pode. Como é que começa o Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. É para a condenação da pessoa a qualquer delito, para uma condenação da pessoa no âmbito criminal, essa pessoa tem que ter praticado uma conduta prevista em lei como delito. Se ela não estiver prevista em lei como delito, não tem como o juiz condenar a pessoa. Se o promotor propõe uma ação atribuindo a uma pessoa uma conduta, se o juiz entender que aquela conduta não se enquadra, se o juiz entender que aquela conduta não se enquadra em nenhum tipo penal previsto em lei, o juiz absolve o réu. Mas ele não pode, de qualquer forma, ele não pode se afastar da sua atribuição legal de dizer o direito ao caso concreto. Exercer jurisdição não é só condenar. Exercer jurisdição é se manifestar no processo. Ele não tem a possibilidade de engavetar o processo. Entendeu? Sim. Olha aqui. O que nos diz o 35? Tá certo aí, professor? Para ver se tá... Oi? Tá certo Aqui. apresentação? Pois não? Tá certo o código aí 71. O inciso 35, vocês visualizam aí? Artigo 5º, lesão ou ameaça de direito. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O que quer isso dizer? O que quer isso dizer? Não existe a possibilidade de ser criada uma lei, em especial no âmbito penal, que exclua qualquer demanda da apreciação do Poder Judiciário. É a inafastabilidade da jurisdição. Outro dispositivo que regulamenta. Vamos lá. Artigo 4º do Decreto-Lei 4.657. Você está projetando ele aí, Júlia? Vamos lá. Aqui. Ele saiu agora, só... Vamos lá. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Leia ele aí para mim, Júlia, por favor. Claro. Quando a lei for... É interessante que eu não visualizo. Uai. Leia aí, por favor, artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. O que quer isso dizer? O juiz ele não pode se omitir do exercício da jurisdição. A jurisdição ela é inafastável. Se não houver regulamentação legal a respeito,
ele vai se valer dos costumes, dos princípios gerais do direito ou da analogia. Lembrando sempre que, como já foi questionado aí, não existe possibilidade de aplicação de condenação de quem quer que seja, se não tivermos a conduta prevista em lei como crime. Beleza? Juiz natural. Vamos lá. Ok. Juiz natural. É um outro princípio que diz respeito à jurisdição. Somente pode ser julgado, somente posso ser julgado por cometimento de um delito por um juiz que seja competente previamente ao cometimento desse delito. Nós não podemos ter um juiz que seja designado exclusivamente para aquela demanda. O princípio do juiz natural é uma garantia nossa da isenção no exercício da jurisdição. Correto? Pode ler aí, por favor, Júlia, o artigo 5º. Se você localizar. Estou localizando a última. Ah, está aqui, ótimo. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não existe a possibilidade de que seja criado um tribunal ou um juiz exclusivamente para julgar aquela demanda. O juiz ou tribunal ele tem que ser previamente competente para a análise daquele caso. A lei considerará... Não... 37... Perdão, eu acho que eu coloquei um X na frente. 52. Somente pode ser julgado somente pode julgar um juiz previamente competente. Previamente competente. Aqui. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Autoridade competente segundo as regras previamente estabelecidas. Correto? Princípio do juiz natural também se aplica ao processo penal. Visualizam aí o slide? Sim. Visualizam, gente? Sim, Pedro. Ótimo. Processo. Nós falamos de direito processual penal, nós falamos de jurisdição, e agora vamos falar de processo. Este conceito também é do Fernando Capês. O que é o processo? Processo é o meio pelo qual o Estado procede à composição da lide, aplicando o direito ao caso concreto e dirimindo o conflito de interesses. A jurisdição é, portanto, uma função e o processo o instrumento de sua atuação. Processo é o meio pelo qual o Estado procede à composição da lide. No âmbito penal, essa lide é estabelecida entre o Ministério Público, via de regra, e o réu. A lide, eu quero te prender, por parte do Ministério Público, eu quero que você seja preso, o réu, eu quero permanecer solto. Aplicando o direito penal ao caso concreto, dirimindo esse conflito de interesse que estabelece entre os dois. A jurisdição é a função, dissemos, de dizer o direito, e o processo é onde o juiz diz o direito, é por meio do processo, correto? O processo, então, gente, ele é composto, basicamente, por dois tópicos. A relação jurídica processual, que é a relação jurídica processual que se forma entre o juiz, a acusação e a defesa. Mais uma vez, vocês têm que pensar a relação jurídica processual como se fosse uma relação triangular. No ápice deste triângulo, nós temos o juiz de direito, equidistante a eles, nós temos a acusação e defesa.
nós temos, se estiver falando de uma ação penal pública, e via de regra as ações são penais públicas, 90% dos delitos. Nós temos na acusação o Ministério Público, na defesa o réu, e no ápice da pirâmide nós temos o juiz de direito. Essa é a relação jurídica processual. Mas, além da relação jurídica, no processo nós ainda temos o outro elemento, outro conteúdo do processo penal, é o procedimento. E o que é o procedimento? O procedimento é a forma pela qual este processo vai tramitar. Procedimento é a maneira pela qual este processo vai tramitar. No procedimento, nós temos a regulamentação dos atos que serão realizados dentro do processo. E aí nós vemos que o Código de Processo Penal tem aquele monte de artigo, não é à toa, porque nós temos vários procedimentos, a depender da natureza do crime. Olha só para vocês verem. Nós temos o procedimento denominado procedimento comum, que é um procedimento que se aplica para os delitos em geral, O procedimento comum, ele é destinado para aqueles crimes que não têm um procedimento específico. O procedimento comum é destinado para os delitos que não têm um procedimento específico. E este procedimento comum, ele é subdividido. Ele é subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Qual é a diferença de um para o outro? Entre o ordinário, sumário e sumaríssimo. Nós vamos estudar procedimento. O procedimento ordinário, ele é um procedimento mais amplo, que apresenta um número maior de atos, os prazos são maiores. Por que que ele apresenta um número maior de atos e por que que os prazos são maiores? Porque eles são destinados para os delitos com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Como a pena é alta, o procedimento é ordinário. Na tramitação do processo, nós vamos ter uma maior possibilidade de realização de atos, uma maior possibilidade de produção de prova, vamos ter mais prazos. Por quê? Porque se a pessoa for condenada, a pena é alta. Procedimento sumário. Procedimento comum sumário, ele é intermediário. Ele é destinado para a tramitação processual dos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Superior a 2, inferior a 4. É o procedimento sumário. Nele, nós temos os prazos são menos alongados do que no ordinário. Nós temos uma menor quantidade de atos processuais e nós temos uma menor possibilidade de produção de prova. E, além disso, nós temos o processo sumaríssimo. O sumaríssimo é o procedimento do juizado, procedimento, gente, perdão. Nós temos o procedimento sumaríssimo, que é o procedimento do juizado especial criminal, que é destinado para as contravenções penais e penas máximas de até 2 anos. Crimes com penas máximas de até 2 anos e contravenções penais. No procedimento sumaríssimo, os prazos são ainda mais exíguos, a possibilidade de atos processuais é menor e a produção de prova, a possibilidade de prova também é menor. Por quê? Porque a pena é menor. Correto? Me ajude aí alguém? Ordinário, Joyce? No ordinário, nós temos uma maior possibilidade de produção de atos processuais, são aqueles destinados para crimes com até pena máxima igual ou superior a 4 anos. Acha aí, por favor, o 394 do CPP. Eu já achei, professor. Você quer que eu coloco? Ou leia. Lê? Só um minutinho. Pode ler. O procedimento será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo.
O ordinário, quando estiver com objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. O sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E o sumaríssimo, infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Exato. Ou seja, tá aí, Maica e Joyce, o 394 ele nos diz, o 394 do CPP, procedimento ordinário. O que vocês têm que pensar para todos eles? Você tem que pensar assim, ó, sumaríssimo, sumário e ordinário. Sumaríssimo, crimes com penas maiores, penas iguais ou superiores, penas máximas, iguais ou superiores a 4 anos. Procedimento ordinário, procedimento sumário, penas máximas inferiores a 4 e superiores a 2. Procedimento sumaríssimo, penas máximas até 2 anos. Ou contravenções penais. Vocês viram contravenções penais? As infrações penais são de duas naturezas, não é isso? Nós temos os crimes e as contravenções. O procedimento sumaríssimo, ele se destina tanto para as contravenções penais, quanto para os crimes de menor potencial ofensivo. E, leia aí para mim, Joyce, leia aí para mim, minha assistente de palco aqui, Júlia, leia para mim, Júlia, por favor, o 61 da 9.099. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para o efeito de lei, desta lei, as contravenções penais e os crimes que a lei combine pena máxima, não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Ok. Então, pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos, correto? Pois bem, gente, esse é o procedimento comum, como eu disse, destinado para os crimes em geral que não possuam procedimento especial. Além do procedimento comum, nós temos o procedimento especial. O que é o procedimento especial? É aquele destinado exclusivamente para determinados delitos. Nós temos o procedimento do Tribunal do Júri, que é destinado exclusivamente para os crimes dolosos contra a vida. Nós temos os procedimentos para os crimes falimentares, crimes de falência. Nós temos um procedimento próprio para os crimes contra a honra. Nós temos um procedimento próprio para os crimes funcionais, crimes praticados por servidores públicos, né? Então, lá tem capítulo próprio na lei. São todos procedimentos especiais. Por que eles são especiais? Porque neles nós temos ali prazos diferentes, momentos diferentes de produção de prova, possibilidades diferentes de defesa. Eles são diferentes do procedimento comum que se aplica para todos os delitos. Só vai ser ordinário, sumário, sumaríssimo, a depender da pena máxima. Beleza? Gente, vamos encerrar nossa aula por aqui. Deixa eu fazer... quantas pessoas nós temos aqui? 36. Vamos... Vocês me ouviram quando eu falei aqui a respeito do procedimento especial? Não entendi muito bem, não. Sim? Me explicar depois? Gente, olha só, deixa eu fazer essa chamada aqui. Eu vou ver meus meninos, quer dizer, meus meninos não, minha filha já se... Minha filha, ela me falou que na escola, apesar dela ter se aposentado agora, para você ver quando a pessoa está velha, quando só
aposentado, se formado, né? Você vê que você está velho quando sua filha se forma no 2º grau. Mas eu tenho outro menino, tem um outro filho que ainda está na escola, e diz que eles utilizam para chamada Forms, que é um negócio bem prático. Eu vou ver como é que a gente faz isso, porque fazer a chamada toma tempo da nossa aula, né? O Forms é bem interessante, realmente, Pedro. Aqui no chat, e cada um vai colocando ali o nome, a presença. Ele é possível, tem professor que adota ele? Não, nenhum aqui. Na realidade, Maria tem na escola, né? E eu acho super interessante. Então, ela... Pois é, muito interessante. É muito interessante. Mas deixa eu fazer esse negócio aqui. Vou fazer hoje e eu vou aprender como é que mexe com esse Forms. Vou aprender. Deus é mais. Vamos lá, segurei só um tiquinho, gente. É aqui mesmo? É isso mesmo, é. Fernanda, tá aí? Fernanda Caetano? Pedro. Oi. Ao final, eu gostaria de conversar com o senhor, pode? Pode, hein? Tá bom, agora. No final da aula? Sim. Sim, tranquilamente. Deixa eu fazer essa chamada aqui, gente. A Fernanda tá aí? Sim. Gabriel? Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver as pessoas. Eu estou presente, professor. Fernanda, sim, fica muito mais fácil. Gabriel. Karen. Luciana. Marcos, não? Marcos, sim. Maria Monteiro. Quem quer falar alguma coisa aí, pode falar, gente. Fica à vontade. Maria Monteiro, tá aí não, gente? Tá. Mileno. Aí. Rafaela. Sim. Amanda. Amanda não, Amanda sim. Ana Porto. Como diz minha irmã, conta um caso aí, gente. Ana Porto, Ana Botelho. Ana Botelho, não? Ana Botelho, não. Não. Bruno. Bruno, sim. Camila. Camila, sim. Cleiton, não. Daniele. Daniele, sim. Ellen, sim. Gabriel. Gabriel Carlos está presente, o outro eu não sei. Gabriel Mendes. Isso, estou presente. Não. Presente, beleza. Isabela. Isabela Guiar. Janine Matos. João Freitas. Rapaz, tem até gente, hein? João Freitas, não? Presente. Júlia Castro. Júlia, não. Júlia estava aí, saiu. A Júlia Mota? É Júlia, alguma coisa aconteceu que ela saiu. Minha assistente. Laís, Maica, Maria Oliveira. Maria Oliveira tá aí? Tá aí. Maria Soares. Maria Soares, não? Tá sim. Maria Brandão. Matheus também. Matheus Brito, tá aí?
O Matheus Brito, ele pediu para te informar que ele precisou ir no médico, Pedro, por isso a ausência dele hoje. Matheus Ataíde está aí. Odara. Panayotes, é isso? Isso mesmo. Tá aqui não. Tá aqui não, né? Ah, não. Que nome diferente. Pedro, meu xará, tá aí. Priscila. Presente, professor. Pedro está aqui. Priscila não, né? Rodrigo Pereira. Presidente, Pedro. Stephanie. Presente. Também. Tiago. Tiago também? Tiago não. E Vaniele. Sim. Ok. Agora onde é que salva esse trem? Joyce. Pois é, gente. O nome de quem eu não falei, o nome não está aqui. Quem foi que eu não falei o nome? Diz aí, só para a gente confirmar que não está aqui. E aí até vocês veem isso na coordenação. Joyce. Falei seu nome não, Joyce? Deixa eu ver, Joyce. Espera aí um tiquinho, gente, pela ordem. Como diz na polícia. Joyce não está aqui mesmo, não. Quem mais? Além da Joyce. Mariana? Não falei Mariana, não? Oi, Pedro. Minha internet Mariana, eu falei sim. Quem mais? Oi, Pedro. Mariana Silva. Vanessa, momentinho, Vanessa também não está aqui. Quem mais eu não falei? Isabela? Isabela Guiar? Isabela Guiar? Não, Isabela Beatriz Almeida. Aqui tem Isabela Guiar. Só tem Isabela Guiar aqui. Mais alguém, gente? Bom, é isso. Professor, Pois não. a internet caiu bem na hora. Júlia? Desculpa, a internet... Ui! Sim, senhor. Não, já está marcado aqui, Júlia. Ah, tá. Eu tava... Oh, meu Deus, eu falei... Na hora da chamada, vai lá e cai a internet. Aí eu fui ligar pro moço e falei... Você faz favor de voltar com essa internet, estou fazendo chamada. Vamos lá, gente. E aí? Quem é que tinha alguma coisa para conversar aí a respeito? Quem queria falar algo? Mas eu queria conversar só com o senhor, pode ser? Pode, aí. Você tem meu zap? Não, tem não. Mas pode ser por Então, aqui espera também. aí que nós já... Rapidinho. Ótimo. Bom dia para vocês. Pedro. A aula vai ser postada assim no YouTube, pode deixar. Pedro. Pois não. Você colocou presença para mim? Quem é você? Ana Isabel. Ana Isabel? Deixa eu ver se Na eu te hora da acho aqui, Ana Isabel. chamada, eu tive que atender um telefone. Vamos ver. Vamos ver. Direito processual penal matutino, frequência. Deixa o negocinho abrir aqui. Até a próxima, Júlia. Ana Júlia. Como é que é seu nome? Quem está questionando aí? Quem é que está questionando aí se eu coloquei ou não presença? Foi Ana Isabel, professor. Isabel? Isso, Ana Isabel. Ana Isabel. Vamos lá. É Ana Botelho?
Isso. Ah, então eu tinha colocado falta para você. Que eu não tinha respondido. Obrigada, professor. Por nada. Vou interromper a gravação.